Olá, Quinto, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Vamos lá. Hoje na nossa videoaula nós vamos continuar falando de ciências, continuar falando de cadeia alimentar e avançar mais uma etapa. Mas antes vamos retomar onde nós começamos um pouco. Nós começamos lá na questão da fotossíntese, lembra? Que vimos que a fotossíntese é aquele processo que o vegetal faz, ou melhor, que o vegetal produz o seu próprio alimento, né? E que ela cabe dentro da cadeia alimentar, esse vegetal dentro da cadeia alimentar, ele é o produtor. E de uma importância muito grande mesmo. Nós vimos que o produtor, nós dependemos, nossa vida e a vida dos seres animais, e nossa vida do ser humano, nós dependemos desse produtor. Nós vimos, né, em diversos exemplos da cadeia alimentar, em diversas cadeias alimentares que nós vimos, tanto naquela aula de cadeia alimentar, quanto nós estamos vendo agora nesses exercícios de ficha de cadeia alimentar, né? E aí depois nós vimos que, né, depois de vermos a etapa da fotossíntese, o processo da fotossíntese, desculpa, vimos também que a cadeia alimentar, a estrutura da cadeia alimentar, para que serve a cadeia alimentar, né? Nós vimos toda a estrutura e vimos também que é um ciclo, a cadeia alimentar, ela não tem final, conforme nós vimos, e a cadeia alimentar, ela é estruturada no produtor, que passa energia para os consumidores, que podem ser ele um consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e assim vai, consumidor quaternário e assim vai, né? E vamos dizer, termina no decompositor? Não, não termina no decompositor. Ali é mais uma etapa do ciclo. Quando a gente está falando de algo que é cíclico, não tem fim, né? Então vai estar sempre fazendo, girando, né? Vai estar sempre acontecendo. O ciclo da cadeia alimentar não é diferente. Está sempre acontecendo. E aí, quando chegam nos decompositores, não é fim, né? Os decompositores são os seres que agem no corpo morto, né? Decompõem. Quem são esses decompositores na maioria das vezes? Nós vimos nas fichas anteriores que vocês fizeram de exercício. Esses decompositores são micróbios, fungos, bactérias, aqueles que agem no corpo morto, para não ficar uma série de corpos aí no nosso meio ambiente. Perfeito? Muito bem. Meio ambiente. Vamos pensar nessa questão. Meio ambiente não é só aquela questão de árvore, o animal, não é só isso, né? O meio ambiente é tudo que envolve nós e aí a nossa relação com esses seres vegetais, seres animais. Nós estamos no meio ambiente, nós compomos o meio ambiente, né? Agora, a cadeia alimentar, além de ter o objetivo de passar energia para os animais, na verdade, para os seres vivos que estão ali compondo ela também mantém, olha, um equilíbrio. Essa é a palavra-chave dentro da cadeia alimentar. Ela mantém um equilíbrio no meio ambiente. Por que ela mantém um equilíbrio no meio ambiente? Porque ela equilibra aquela questão, por exemplo, se o ser humano, vamos dizer assim, por que ela equilibra? Por quê? Respondendo essa questão, né? Eu já ia avançar a outra etapa, mas vamos lá. Por que a cadeia alimentar mantém esse equilíbrio? Porque a partir do momento que um ser se alimenta do outro, ali aquele ser que está se alimentando do outro, ele não está fazendo, não está deixando aquele outro ser, por exemplo, vamos supor, vou colocar em exemplo para vocês entenderem melhor. Naquela cadeia alimentar que a gente viu bastante, que foi o gavião comendo a cobra. Na verdade, a cobra passando energia para o gavião, né? Mas vamos colocar assim, o gavião se alimentando da cobra. Se a cobra não se alimentasse do gavião, vamos pensar assim, se o gavião não se alimentasse da cobra, vamos pensar assim, diversas cobras que nós teríamos. Teríamos um desequilíbrio. Então, o número de cobra ia aumentar e o alimento, que
passa, e o animal que passa energia para a cobra, que a gente pode dizer aí um rato, vamos dizer assim, ia sumir. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando um aumenta muito, uma etapa desculpa, dos consumidores, uma etapa do consumidor aumenta muito, aquela etapa do consumidor que é alimento dessa que aumentou muito, vai diminuir muito rápido. Então vai acontecer um grande desequilíbrio. Então, a partir do momento em que a cadeia alimentar não é interferida, que é essa etapa que nós vamos falar daqui a pouquinho, ninguém interfere nela, que ela acontece naturalmente, porque acontece naturalmente, né? Se você parar para pensar, a cadeia alimentar está acontecendo a todo momento, a toda hora. Nós estamos dentro dela, todos os seres animais estão dentro dela e os seres vegetais estão dentro dela. E os decompositores também estão dentro dela. E está acontecendo, se você parar para pensar agora. Está acontecendo. Tem algum ser se alimentando de outro ser. Então, a cadeia alimentar está acontecendo. Agora, por que eu falei da questão da interferência, né? Por quê? A cadeia alimentar, naturalmente, ela equilibra o meio ambiente, conforme eu falei para vocês, né? Que quando um grupo de decompositor, vocês veem com isso, de consumidores aumenta muito, o outro vai diminuir. E aí está o desequilíbrio. Agora, qual outra forma também de existir esse desequilíbrio? Pensa na interferência. Vamos colocar na interferência do ser humano. No meio ambiente, ser humano que está acostumado não, vamos dizer que é costume de caçar, não é um costume legal, né? Foi-se o tempo que as pessoas achavam que caçar era legal. Nós, né, e vocês sabem muito bem que caçar é algo, né? Caçar os animais para se alimentar não é muito interessante, né? Simplesmente matar por matar, pior ainda, né? A gente, é claro, nós nos alimentamos de carne, é uma questão que se discute, mas simplesmente ir para o mato e caçar animal, para se matar por matar, é algo muito ruim, não é nada legal. Mas vamos pensar nessa interferência do homem que não pensa, vamos pensar assim. O ser humano que não tem, ser humano que não tá legal no pensamento, acha que simplesmente ir lá, caçou, não vai interferir numa cadeia alimentar. Vai interferir numa cadeia alimentar. Por exemplo, aquele ser humano que vai lá e joga que simplesmente desmata uma área. Ele também tá interferindo nessa cadeia alimentar. Agora, por quê? Primeiro vamos ver o primeiro exemplo. O ser humano foi lá, caçou diversas onças, vamos dizer assim. Fui naquele ambiente onde as onças vivem e cacei e simplesmente matei algumas onças. Péssima situação, né? Realmente ele tem que rever os conceitos dele. Mas vamos parar para pensar. Aí ele vai, faz isso, caça essas onças. E quem se alimentava da onça? Tudo bem que a onça está lá no topo da cadeia alimentar, né? Ela é quase sempre o quarto consumidor por aí. Mas vamos supor, né? E os seres se alimentam dessas onças? Vão se alimentar de quê? E agora, isso você pensa na etapa da frente. E antes? E os seres que as onças se alimentavam, por exemplo? Aquele animal que a onça come. O que vai acontecer? Esse grupo de animal que a onça come vai ficar sem o predador dele. Marcela, mas que bom, eles vão viver felizes para sempre, porque a onça não vai estar lá para comê-los. Só que a onça não está lá comendo de ruindade, né? A onça está lá comendo por questão de sobrevivência. A onça está lá comendo porque dentro do mundo animal é assim. Agora, esse ser que a onça se alimenta, dentro daquele ambiente, vai, se multiplicar.
porque não vai ter a onça para comer ele. Claro, nós estamos falando de um caso bem específico. Bem específico. Vamos supor que um ser humano simplesmente goste de matar sapos. Pensa naquela cadeia alimentar que a gente já viu bastante, que o sapo que come o inseto e tal. Matar sapos. Simplesmente estou interferindo naquele meio ambiente? Não é simplesmente. Não está só ali errando ao matar o sapo. Ele está errando porque ele está desequilibrando aquele meio ambiente. E o sapo, aquele consumidor, ele não vai servir mais de alimento para o próximo consumidor e também vai fazer com que o alimento que o sapo come, vocês estão me entendendo? O alimento que o sapo come se multiplicar. E aí a gente vai ver um desequilíbrio na cadeia alimentar, ou melhor, um desequilíbrio naquele ambiente, né? Então, a cadeia alimentar naturalmente acontecendo, ela equilibra aquele meio ambiente. Agora, se o homem for lá interferir, vai desequilibrar e vai ter milhões de consequências, né? Vão ter milhões de consequências. Por exemplo, o número de insetos vai aumentar. Por que será? Sai uma reportagem que tem uma peste, vamos supor assim, um inseto, que está acabando com uma determinada plantação. Por que será? Provavelmente houve um desequilíbrio naquele ambiente. Provavelmente, o consumidor daquele inseto, alguém matou, alguém pegou, alguém tem costume de caçar. Não estou falando um animal apenas, estou falando da espécie. Que a gente sabe, que o homem vai lá, caça diversos e acaba interferindo naquela espécie. Mas não é só naquela espécie específica que come aquele inseto, Ele vai estar interferindo no meio ambiente todo. Porque aquele inseto caçou o consumidor do inseto. O inseto vai se multiplicar. E esse inseto, em grupo muito maior, vai comer o produtor, que é um vegetal, vamos dizer assim, ou qualquer outra coisa. E esse vegetal vai ser comido muito rápido. Vai acontecer o que normalmente não acontece, Não vai dar tempo do ciclo fazer o natural deles. Entendido? Então, é essa questão que eu queria falar com vocês também sobre o equilíbrio da cadeia alimentar e a interferência do homem nisso, Agora, pensar numa cadeia alimentar não é pensar em uma situação ali isolada. Quando a gente pensa numa cadeia alimentar, produtor, tudo certinho, dentro das aulas que a gente está tendo, dentro das fichas que vocês estão vendo, a gente vê aquele ciclo certinho, Produtor, primeiro consumidor, segundo consumidor e assim vai. Um que se alimenta de outro, vai se alimentar de outro, vai passando energia até chegar à etapa da morte, que o decompositor age, e aí aquele resto vai para o solo absorve e transforma em adubo, e aí o adubo naquela terra, aquela terra fica boa para plantar de novo, e cresce de novo o vegetal, e volta ao ciclo. Na verdade, não é que volte, na verdade o ciclo se mantém. Agora, pensa assim, isso tudo a gente está vendo nas fichas, na cadeia alimentar certinha, nesse ciclo. Agora, existe uma cadeia alimentar isolada? Aquela cadeia alimentar ali da terra, aquela cadeia alimentar do mar, aquela cadeia alimentar do lago, aquela cadeia alimentar isolada. Só aqueles seres que não se relacionam com outros seres? Pensa aí, será que existe? Não existe, Por exemplo, dentro de uma cadeia alimentar, que a gente já viu, que é, por exemplo, aquela cadeia alimentar do capim que o grilo comeu, e depois o sapo comeu o grilo, depois a cobra comeu o sapo, e o gavião comeu a cobra, Ou melhor dizendo, vamos colocar dentro da nomenclatura de uma cadeia alimentar, o capim que passou energia para o grilo que serviu de alimento
para o sapo vamos botar para o rato e passou energia para o rato que serviu de alimento para a cobra e passou energia para a cobra, e a cobra que serviu de alimento para o gavião passou energia para o gavião, tá? Aquele gavião, vamos supor, aquela cobra, essa cobra dentro dessa cadeia alimentar, só se alimenta daquele rato? Ou você só vê aquela cobra se alimentando daquele rato? Não, né? Você vê a cobra se alimentando de outros alimentos, de outros animais. Então, não existe uma cadeia alimentar isolada, né? Não existe aquela cadeia alimentar ali, aquela cadeia alimentar lá, aquela cadeia alimentar lá de cima, aquela cadeia alimentar daquele meio ambiente. Não. Esses animais, Quinto, dentro da cadeia alimentar, não só os animais, como nós também, seres humanos, todos esses componentes da cadeia alimentar estão se relacionando entre si. Aquela cobra daquela cadeia alimentar especificamente, ela não só come aquele rato, ela come outros diversos alimentos, que esse outro alimento comeu outro, que esse outro comeu outro, e que o outro comeu outro, e que essas cadeias alimentares, desculpa a confusão aqui da mão, é para que vocês possam entender melhor, essas cadeias alimentares, elas se cruzam, não é? Conforme eu falei, não existe isolada. E por elas se cruzarem, existe um nome dentro da ciência que chama teia alimentar. A teia alimentar é um conjunto de cadeia alimentar, onde as cadeias alimentares estão se cruzando a toda hora e a todo momento, e é isso que acontece, tá? Então, eu separei a parte de teia alimentar para a gente entender hoje melhor. A teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares acontecendo a toda hora, a todo momento, porque aquele consumidor, aquele produtor não está isolado apenas naquela cadeia alimentar. Eles estão se relacionando com outros, um se alimentando do outro, se alimenta desse, se alimenta daquele, dentro de diversas cadeias alimentares. Então, nós temos a teia alimentar. Eu vou cobrar, tá? Vou cobrar em fichas, e aí vocês dão uma olhadinha melhor no vídeo para entender. Quem não entendeu, volta. E eu vou fazer como a gente sempre faz, né? Vou mandar uma ficha sobre exercícios de teia alimentar, né? A gente já passou pela etapa da fotossíntese, cadeia alimentar, e agora nós vamos ver a teia alimentar, ok? Nós estamos vendo a teia alimentar. Ok, Quinto? O que eu separei para vocês? Separei 3 exemplos de teia alimentar para mostrar para vocês, ilustrações, tá? Eu vou mostrar para vocês agora esses exemplos para que vocês possam entender melhor através de exemplificação, tá bom? Vou mostrar para vocês agora. Muito bem, Quinto, repara o exemplo que eu separei para vocês. A teia alimentar é um exemplo de teia alimentar. Repare que é um conjunto de cadeia alimentar. Ó, cadeia alimentar, né? Como início aqui, conforme eu mostrei para vocês. Ó, lembra? Produtor, né? Plantas, flores, sementes, frutos, começam aqui. Sempre, cadeia alimentar sempre começando aqui na questão do produtor. Repare, ó. Esse produtor passou energia para o rato, que esse rato passou para o sapo. Mas esse sapo também pertence a essa cadeia alimentar aqui, ó, onde a serpente come ele. E o gavião comeu a serpente. Mas esse sapo também participou dessa cadeia alimentar aqui, ó, onde ele se alimentou do gafanhoto. E o gafanhoto tá lá isolado? Nananina, não. Olha o gafanhoto. Gafanhoto, além de ter passado energia para o sapo, também passa para o escorpião, também passa para a andorinha, também passa para o besouro. Entendido? Isso aqui exemplifica o que eu falei para vocês em relação à questão de não existir uma cadeia alimentar isolada, né? Todos os componentes dessa cadeia alimentar, repare, todos eles estão se relacionando com outros seres. Então,
existe aqui uma teia alimentar, né? Repare, ó, a onça tá lá isolada? Só comeu o coelho? Não, a onça ó, comeu a tartaruga, a onça ó, comeu aqui o caititu, desculpa, tô de longe. A onça, ó, também pode ir lá comer um pouquinho dos frutos. Repare, ó, diretamente lá comer um pouquinho dos frutos. Aqui o gavião a mesma coisa. A andorinha também participa de diversas cadeias alimentares e assim vai. Separei esse exemplo para vocês verem melhor, né? Através do desenho vocês entendem melhor o que é uma teia alimentar. Outro exemplo, ó, agora numa estrutura de outro esquema. Repare, aqui são os produtores, árvore, verdura, gramíneas, que são, né, um tipo de vegetal. Repare que a árvore pode passar energia para a zebra e essa zebra para uma cobra, essa cobra para uma onça, só que não necessariamente essa onça fica lá isolada, ó. A onça também pode comer a raposa, que essa raposa pode comer esse rato e o rato se alimentou dessa verdura. E esse rato também pode se alimentar dessa verdura. E essa árvore aqui não está só passando energia para a zebra, ela pode passar também para esse inseto herbívoro. E assim vai. Repare, ó, o conjunto. E depois, não vou colocar no final, não vou usar a palavra final. Por que eu não vou usar a palavra final? Porque se é um ciclo, não existe a palavra final. Quando você chega no quarto consumidor, por aí, quinto consumidor, que já está no topo da cadeia alimentar, né, já está bem avançado, você encontra esses seres, né, morrem, vamos dizer assim, e os decompositores agem. E aí volta ao ciclo, porque os decompositores têm aquele papel que nós já conversamos, que é o papel de decompor o corpo morto. E esse corpo morto serve de adubo para o solo. E nesse solo nascem mais produtores, ok? E por último, esse exemplo aqui, que não tá tão nítido para vocês na imagem, mas também é um exemplo de uma teia alimentar. Ó, repare, e aqui eu separei porque é uma teia alimentar que que interlaça, na verdade, que estão interligadas. Cadeias alimentares, exemplos de cadeias alimentares da água e cadeias alimentares da terra. Ó, repare que tem peixe, repare que tem algas, né? Repare que tem tudo que tem não. Repare que tem seres que vivem na água e seres que vivem na terra. E eles estão interligados. Não tem nem como você definir uma só cadeia alimentar aqui. Todas elas estão interligadas. Essa interligação quando você tem isso, essa interligação, já falei para vocês, é uma teia alimentar. Gravem isso e eu vou cobrar. Até rimou, né, turma? Muito bem, galera. Separei para vocês esses 3 exemplos. E hoje eu tinha separado para a gente conversar sobre teia alimentar, ok? Então, quinto, viram? Os exemplos que eu separei para vocês são exemplos de teias alimentares, né? Acho que um exemplo fica melhor para entender. Qualquer coisa, se não entender, não tem problema, volta no vídeo, mas eu acho que tá um pouco claro, né? Se não tiver, não tem problema, tá? Acontece. Volta no vídeo, pausa e manda um retorno para mim na nossa plataforma, na nossa sala de aula, né? Lá no Classroom, que a gente dá um jeitinho de entender, tá bem? A aula de hoje é essa, teia alimentar, né? E agora vai seguir uma ficha e vocês vão fazer exercícios relacionados à teia alimentar, combinado? E aí a gente fecha uma etapa de ciências, que é essa etapa. Depois nós vamos avançar, vamos voltar a trabalhar com o livro e entre outros conteúdos. Tem muita coisa ainda pra gente ver, né, nas novas salas de aula. Eu não canso de dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês, que eu tô morrendo de saudade de vocês mesmo. Eu tô gostando da assiduidade de vocês, o quinto ano, vocês, uma turma que tá aparecendo bastante lá no Classroom.
Isso é muito importante, até porque a etapa que vocês estão não é uma etapa para a gente brincar, né? Claro, nós estamos vivendo uma pandemia, mas não é uma etapa para brincar, deixar conteúdos passar, né? E passarem, né? Os conteúdos passarem. Então, eu tô gostando bastante da assiduidade de vocês, da participação de vocês. Vocês estão sempre fazendo os exercícios, sempre conversando comigo, lá nos comentários particulares, e isso é muito importante. Qualquer dúvida você pode mandar tanto para mim, quanto para o Marco, quanto para a Fabiana, que a gente vai tentar achar estratégias para sanar a dúvida de vocês, tá? Faz parte ter dúvida, não tem problema. Faz parte esquecer também, que a gente teve que se adaptar a essa nova sala de aula, então faz parte também esquecer, tá? Para alguns alunos que estão demonstrando dúvidas, eu estou trabalhando, às vezes, estou preparando um vídeo específico sobre a dúvida daquele aluno. Então, assim a gente vai caminhando, tá? Vocês estão de parabéns na assiduidade lá no Classroom. Estão fazendo como? Acredito que vocês estão fazendo sozinhos mesmo. Eu conheço um pouquinho de como vocês fazem os exercícios, mas é dessa forma mesmo, né? Exercitar, quinto, eu acho que essa é a grande questão. A gente não pode ficar parado, né? Todo dia vocês entram, todo dia tem exercício lá, de segunda a sexta, fazer os exercícios, porque é importante exercitar. Como vocês já me conhecem, desde o 4º ano, a gente está sempre conversando sobre isso. Eu, Marcela, professora, eu não quero te exigir o acerto de início, vamos dizer assim. Eu quero apenas que você exercite, que você tente. Porque à medida que a gente vai tentando, a gente pode até errar depois dessa tentativa, errar de novo, errar. Mas à medida que a gente vai tentando, errando ou não, vai chegar um momento que a gente vai acertar. O que não pode é deixar de exercitar. Esquecer uma tabuada, esquecer o que é fotossíntese, esquecer o que é substantivo. Não dá. Pode até esquecer, mas é normal, aí depois relembra. O que não pode é deixar de exercitar, tá? Todos os dias, sentar, fazer o exercício de vocês, tá? Conversar com a gente tá ali online todo dia, de 8 a meio-dia. Qualquer dúvida, tá bem? Não pode deixar. Mas eu tô gostando da participação de vocês estão participando bastante. Continuem assim, tá? Aquele nosso combinado de sempre, fica em casa, porque a situação ainda tá uma situação complicada, né, em relação à pandemia que estamos vivendo. Então, fiquem em casa se puderem. E é isso. Eu separei isso para vocês hoje. Um beijo no coração de vocês, bem carinhoso, com muita saudade. Fiquem com Deus, tá?